Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Você tem que largar a mão do não. É isso? Bom dia. Hoje eu tô lutando contra a preguiça. Acordei por volta das 9 da manhã e aí eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que resolver algumas pendências de documentação do carro e eu tenho muita preguiça de fazer isso, sabe? Aí eu acordei, peguei o violão, fiquei tocando violão e esse é o meu problema. Porque eu sei que eu não preciso resolver isso hoje e eu fico adiando. Fico brincando com meus instrumentos musicais, fazendo uma bagunça aqui, sabe? Sei lá, cara. Eu sou muito criativo, sabe? E isso me torna uma pessoa muito impulsiva na hora de criar, porque eu sou intenso, né? E aí, quando eu vejo algo que me dá vontade de me divertir, eu prefiro fazer isso do que cumprir com as minhas obrigações de adulto. E, cara, eu tenho que mudar isso urgentemente, assim, sabe? Eu tenho que mudar esse comportamento porque eu já não sou mais criança, né? Só me forçar um pouquinho mais, talvez, né? Me forçar a cumprir com as minhas metas, né? Já tá tudo anotado no meu quadro, eu tenho um quadro que eu anoto os meus compromissos, as minhas metas, faço as minhas anotações diárias, é um quadro de vidro que eu anoto as coisas lá, né? Também anoto no meu espelho os pensamentos, porque eu já acordo, já olho para aquilo ali, já fica registrado, né? Mas de qualquer forma, ainda preciso daquela chama dentro de mim que me coloca para cima e que me torna uma pessoa mais ativa. Acho que é a atividade que tá me faltando nesse momento, né? Chegar e falar assim, vou levantar a bunda do sofá e vou resolver minha vida. Já pensou? Se eu tivesse todo esse ímpeto para chegar lá e resolver minha vida de uma vez por todas. Cara, que sonho, né? Resolver minha vida de uma vez por todas. Vamos nessa. Calma, vida, tá de boa. Hey Google, qual a temperatura? Em Salt Lake City está fazendo 17 graus. Chegou o momento que eu temia. Saí de casa e tem uma das coisas que eu não gosto da cultura daqui é justamente isso. A cultura do fast food. Tempo é dinheiro e eu não tenho tempo nem dinheiro. Vamos lá, resolver treta no Detran, departamento mais amado em todo lugar do mundo. Que eles não chamam de Detran, que é o DMV, né? Departamento de Veículos Motores. Mas vamos resolver aqui. Eu esqueci de um detalhe. Hoje é terça-feira, tá tudo vazio e o atendimento aqui geralmente é rápido. Consegui renovar meu registro de veículo, né? Só esse adesivinho aqui que eu tenho que trocar. Mas não vou reclamar não, porque se eu tenho que resolver o problema do carro, é porque eu tenho um carro, né? Não me deixem reclamar. Aí terminei de guardar as compras e eu pensei, cara, eu podia usar esse tempo que eu tenho livre aqui agora para dar uma decorada na sala. Eu pedi uns quadros, pedi algumas outras coisas para dar um upgrade na sala, assim. Acho que é para ficar mais a minha cara mesmo, assim. Cara, eu trabalho com fotografia, com design, com música, com vídeo. A minha casa tem que ter esses elementos para eu me sentir criativo, né? Aí minha sala fica um pouquinho mais aconchegante, né? É, meus queridos, Deus abençoe a China. Consegui comprar esses 3 quadros muito baratinho e também chegou essa luz e o meu favorito, que foi essa luminária. Se eu precisava de um lugar para ler, acho que agora eu acertei em cheio. Eu acho que a pior parte de ser um adulto é realmente ter a rotina.
Eu já te falei que eu tenho essa resistência com rotina, né? Mas a melhor parte de ser um adulto, na minha opinião, é isso aqui. É você poder tomar decisões e bancar o seu estilo de vida, sabe? Dá uma satisfação muito grande quando a gente consegue alcançar uma meta, né? Cumprir uma missão. A gente se sente com propósito. E eu acho que fazer as coisas com propósito era o que a minha psicóloga estava tentando me ensinar. Se ela ver esse vídeo, ela vai se emocionar. Mas ela sempre bateu nessa tecla do propósito, né? Ela fala, você precisa de propósito, você precisa saber o porquê das coisas. Eu acho que eu descobri o porquê que eu faço as coisas hoje em dia. Estou cada vez mais perto de descobrir quem eu sou, descobrir do que eu gosto e as coisas que combinam comigo, as coisas que não combinam comigo. Mas eu não vou falar isso com muita certeza, porque toda vez que eu tô bem, eu dou um jeito de cair no buraco, né? Então, vamos viver do jeito que a vida nos guia. Que eu acho que o simples fato de eu ter um espaço que me acolha já é uma grande conquista, sabe? Às vezes eu tenho essa tendência de falar que as minhas conquistas não são valiosas, às vezes olhar para a conquista do outro e falar, caramba, a pessoa está em um patamar que eu gostaria de estar. Isso é inveja, tá? Isso é inveja, cara. Isso é feio, mas a gente faz isso. Isso acontece de uma forma inconsciente. São coisas que eu também tenho me observado. Toda vez que eu sinto isso, eu tento parar, respirar fundo e entender que as outras pessoas são merecedoras das conquistas delas também. E muitas das vezes a pessoa tá num lugar melhor que o que eu acho que ela tá, e não é bem isso, né? A grama do vizinho às vezes é mais verde porque ela é falsa, né? Porque ela é sintética. Estou tentando deixar as minhas plantas mais verdes, né? Estou tentando deixar esse jardim mais produtivo, um jardim mais agradável, porque a partir daí as borboletas virão, né? Hoje eu tô poético, cara. Tô sendo muito grato. Eu já fui um cara muito reclamão. E hoje eu tô sendo mais grato pelas coisas e, graças a Deus, elas estão vindo com mais frequência. Eu acho que esse que é o ponto, né? Agradecer por cada pequena coisa para eu ter a chance de usufruir dessas pequenas coisas, e o acúmulo dessas pequenas coisas torna uma vida grandiosa. Eu acho que isso é muito bonito, é um pensamento muito bonito, que há alguns anos atrás eu acho que não passaria pela minha cabeça. É isso. Eu gosto muito de fazer essas reflexões durante o dia, porque eu acabo escrevendo no meu diário, porque vai que um dia isso faz sentido, né? Hey Google, lights off. Eu só tenho uma certeza. Amanhã é mais um dia de luta. Literalmente. Eu comecei o jiu-jitsu para poder me socializar um pouquinho, só que recentemente eu rompi o ligamento, então eu não fiz sparring, só fiquei de boa. Só que um jantar pós-treino para mim é não negociável, né? Então cheguei em casa, cortei minhas batatas com a minha faca exageradamente grande, coloquei um pouquinho de água, porque esse é o segredo da batata do solteiro. Agora deixa aqui por 8 minutinhos para dar aquela maciada na batata, né? Mas o maior segredo ainda está por vir. A técnica da cebola voadora. Corta, picota. Esse é o momento que eu começo a chorar. Mas são apenas lágrimas de emoção. Como o frango estava muito cansado, eu fiz uma caminha para ele. Vou colocar ele para dormir agora. Vou colocar uma talagada de alho. Nesse momento eu já estava cansado e com muita fome. Toma danado. Entra. Mas com a cebola caramelizando e o franguinho quase no ponto, acho que eu aguentava esperar. Daqui a gente limpa, que é hora de dourar a batata, lembra dela? Aqui, coloca ela na frigideira. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta também. E é aqui que separamos os homens dos meninos. Batata douradinha. E ervilha. Vacilou com leléu, é creu. Delícia. Agora faz o mexe-mexe que é bom e é hora de servir. Vamos lá, na ordem, hein? Batata douradinha com ervilha, cebola caramelizada, a proteína do frango, um pouquinho de cenoura, beterraba para dar aquela cor, limãozinho que é de lei,
limpa aquela ervilha que está atrapalhando o vídeo, mais um pouquinho de pimenta do reino e voilá, tá pronto. Bon appétit. Agora tenta imaginar o tempo que demorou para eu aprender isso tudo. Mas acho que o ponto não é esse. O ponto é que eu tive que aprender a cuidar de mim mesmo. E isso não foi fácil de aprender. Aprender que eu tenho minhas próprias necessidades e que eu tenho que investir em mim. Né? Eu tenho que cuidar de mim. É o meu dever como ser vivo cuidar da minha existência. Então, foi um processo demorado, foi um processo complicado. O Puer Eternus, ele não quer crescer, ele não quer essa vida adulta, ele não quer cuidar dessa demanda, né? Então, foi, acho que, um dos processos mais complicados da minha terapia, o processo de crescer, de me tornar um adulto responsável por mim mesmo. Aprender a lidar com rotina é muito complicado, cara. É muito complicado. Eu acho que a pior parte foi aprender a me sentir confortável no desconforto. Eu nunca fui muito bom com rotina. Até hoje eu não sou muito bom com rotina. Mas hoje, pelo menos, eu entendo a necessidade de ter uma rotina. Uma das coisas que talvez eu deva me atentar mais seja a minha relação com Deus. O Puer Eternus muitas das vezes encontra na religião uma fuga. Tem um certo tempo que eu não busco a Deus, não pratico nenhum tipo de religião, nenhum tipo de ritual, porque justamente porque eu estou tentando entender essas energias que eu tenho me ligado, né? Quando eu falei lá sobre o fim do vínculo terapêutico, naquele vídeo, eu estava justamente quebrando o vínculo materno que eu criei com a minha psicóloga. Como se eu tivesse responsabilizado ela por cuidar de mim como uma mãe. A gente entrou num consenso de que essa energia materna precisava morrer. Esse vínculo materno dela comigo precisava morrer. Fizemos uma separação drástica para que eu pudesse realmente encarar agora a energia masculina do mundo, a energia paterna que me faltava, para que a partir daí eu tivesse uma referência, né, na vida adulta. E vou te falar que foi muito doloroso de começo, foi bastante doloroso, mas eu acho que agora está muito recompensador. Inclusive, eu sinto que eu estou num momento agora de voltar a praticar uma religiosidade ou uma espiritualidade um pouco mais consciente, porque eu meio que já me encontrei no meio dessa bagunça toda, sabe? Eu me vejo agora como um indivíduo mais consciente da minha individualidade. Como se agora eu entendesse a minha relação com o mundo sem me vitimizar, entendendo as consequências dos meus atos, responsabilizando a mim mesmo pelas coisas boas e pelas coisas ruins. É uma linha tênue porque a individuação ela começa nesse estado pueril, que eu sinto como eu já estivesse nesse processo de transição para um adulto individuado. Posso estar errado? Não conheço todas as obras do Jung ainda, mas a individuação é o último estágio e eu sei que ela não termina nunca. O processo de individuação não termina nunca. Ele vai terminar ali na nossa morte. Eu acho que agora eu estou mais curioso para estudar esse estágio, o último estágio da vida, né? Que é a morte. Mas não como a morte como um fim. Eu vejo mais a morte como uma transição para uma coisa maior. Uma nova etapa de descoberta do espírito. Uma nova etapa de diferentes percepções. É um trabalho mais leve por não ter um corpo, mas é um trabalho mental mais elaborado. Que talvez nessa encarnação eu esteja aprendendo a como lidar com a matéria para nos meus próximos estágios eu fazer o meu trabalho, que provavelmente será alguma coisa coletiva, não sei te dizer.
Mas eu sei que as dificuldades que eu tenho passado nesse momento, em vida, acho que todas elas têm uma justificativa espiritual, né? É algo para engrandecer o meu espírito e que, de certa forma, eu vá usar essa informação, essa consciência em uma outra jornada, que não é aqui. Mas eu me sinto preparado para chegar agora em um outro estágio de descobertas espirituais e que eu possa, de fato, assumir uma responsabilidade sem ser jogando uma culpa ou usando a espiritualidade ou a religiosidade como uma fuga do meu estado mental por conta do estado pueril que eu me encontro ou que eu me encontrava. Acho que agora, de fato, com esse equilíbrio das energias masculina e feminina, isso vai acabar acarretando em uma forma de vida mais equilibrada, no geral, né? Porque o meu desequilíbrio ele já foi contido. Eu acho que o desequilíbrio era o deixar as outras coisas me afetarem e não entender que a ofensa é uma escolha, né? Se sentir ofendido é uma escolha, se sentir atacado é uma escolha. Assim como se sentir bem, como se sentir em paz é uma escolha também. Então, nesse momento eu escolhi ser responsável pelas minhas atitudes e escolhi viver em paz. Eu acho que essa é uma escolha muito consciente da minha parte. Eu espero que permaneça dessa forma. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Deixo aí para você aquele pedido, se você quiser dar aquele like, se inscrever no canal, para a gente poder conversar aqui sobre desenvolvimento pessoal, psicologia junguiana, filosofia, criatividade. São os temas que eu abordo aqui nesse canal, né? Eu sou o Léo, moro nos Estados Unidos, sou um imigrante aqui há 7 anos e esse é o meu processo de individuação, que eu estou documentando a minha jornada para compartilhar com vocês, tá? Espero que isso ajude, espero que a gente crie alguns debates para que, de certa forma, o nosso crescimento não seja em vão, né? É muito bom a gente poder compartilhar as nossas dificuldades, principalmente quando elas são superadas. Eu acho que isso que faz as pessoas darem credibilidade para o esforço delas, né? Você recebe um desafio, você supera esse desafio e ajuda outras pessoas a superarem esse desafio também. Eu acho que é assim que funciona no mundo espiritual, sabe? Tenho essa impressão de que é assim que funciona lá. E como nós sempre estamos rodeados de outros espíritos, de outros mentores que estão com a gente, né? Essa é a minha crença. Esses outros mentores estão aqui nos acompanhando porque eles já passaram por dificuldades semelhantes. E nós temos que passar por isso de alguma forma. Estamos aqui, pagando o nosso karma nessa encarnação, né? E vamos fazer isso com amor, vamos fazer isso com carinho, né? As dificuldades, elas aparecem na medida certa para a gente se sobrepor a esses obstáculos. Então, nunca é impossível, pode ser difícil, mas vai ser sempre proporcional à sua capacidade e ao planejamento encarnatório aqui nesse planeta gigante, cheio de gente pagando karma, né? Mas então é isso. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Considera aí deixar o seu like, considera se inscrever e eu quero ver você aqui de novo pra gente poder conversar. Assim como você agrega muito na minha vida, eu também tenho essa intenção de agregar, de ser algum ponto de luz na sua vida, tá? Eu acho que é isso. Acho que as coisas feitas com intenção e com emoção e com amor, elas vão ser sempre reconhecidas, tá? Então, da minha parte, pode ter certeza que isso aqui está sendo feito com muito carinho. E espero que para você tenha uma utilidade, tá bom? Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.